gente, tudo bem? Eu sei que vocês vão estar vendo esse vídeo no domingo, mas eu estou gravando ele nessa sexta-feira, onde o dia amanheceu bonito, com esse sol, essa alegria de ver a cidade bonita, mas é o dia que eu amanheci mais saudoso do meu povo, da minha cidade, do abraço, e esse sol lindo que nos ilumina, que nos revitaliza. Até subir um pouco, vim aqui na laje, que eu nunca venho nessa laje aqui, para mostrar para vocês como o dia está bonito. E para iniciar o nosso momento meditativo, hoje eu quero fazer diferente. Eu vou pedir que vocês, além de ouvir, mas possam estar mais atentos, com os olhos abertos, apreciando essas imagens que eu vou botar da nossa cidade baixa, para a gente matar um pouquinho a saudade. Para a gente lembrar, ter alegria de saber, de apesar de todo o distanciamento, de tudo que nós estamos passando, como diria a Rosana, é normal. Tem dias que a gente não vai estar bem, tem dias que a gente vai amanhecer melhor, tem dias que a gente vai estar mais saudoso, tem dias que a gente vai estar mais feliz, mais tranquilo. Iremos passar por todos esses momentos, é normal. Nós nunca estamos prontos para esse sofrimento, para esse distanciamento, não nos preparamos e não teria como se preparar. A gente nunca precisou passar por isso, é normal. Então eu quero que vocês apreciem essas imagens e possam sentir a alegria, possam sentir a leveza, possam sentir a presença de Deus em nossas vidas. E possa sentir como é bom a gente apreciar as pequenas coisas. Quantas vezes passeamos pela Avenida Beira-Mar e não nos demos conta dessa beleza natural que nós temos. Muitas vezes ouvimos as pessoas falando da Cidade Baixa de maneira negativa, de maneira pejorativa, mas elas também não se dão conta dessa beleza toda que nós temos aqui. Então, nesse domingo de manhã, vamos começar o nosso dia envolvido nessa energia de paz, de harmonia, mas de alegria. Que possamos pedir ao nosso Pai Maior que derrame sobre toda a nossa cidade bênção de amor, de restauração, da ordem e do equilíbrio, que a espiritualidade maior continue a nos abençoar, derramando sobre todos nós bons fluidos, para que possamos estar com a nossa saúde, tanto física como mental, em equilíbrio. Que cada um dos nossos familiares e amigos possam estar recebendo um pouco dessa energia. Que possamos estar cuidando mais um do outro, que possamos, mesmo à distância, que possamos nos abraçar, que possamos sentir a vibração, que possamos sentir o calor do que é um abraço, que possamos valorizar a nossa família, os nossos amigos, as nossas instituições, enfim, que possamos valorizar o simples, que nós achamos que é pequeno, mas quando nós não temos acesso, nos faz muita falta. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ouvir a doutrinária dessa manhã com a nossa irmã Carlinha, envolvida em muita paz e muita luz. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja.
dia, irmãos, irmãs, amigos de Jesus, imbuídos e embalados pela linda canção e melodia, inspirados para que possamos todos os dias renascer, é que iniciamos a nossa doutrinária da manhã de hoje com votos de muita paz, de muito amor. O tema da nossa conversa: pobres de espírito e espíritos pobres. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nos convida a refletirmos e entendermos que pobres de espírito, ou pobres pelo espírito, como fala e tem dito Huberto Roden no seu livro O Sermão da Montanha, que quem seriam esses pobres de espírito, pobres pelo espírito? Os humildes, os desapegados. E Jesus também nos fala que o reino dos céus é dos simples. E necessário para entrar nesse reino a simplicidade de coração e humildade de espírito. Imprescindível nós precisamos para adentrar nesse reino dos céus, né, e ter a simplicidade de coração e humildade de espírito. Nós precisamos nos despir de muitas roupas que nos pesam, que tornam difícil esse processo de nos tornarmos simples de coração e humildes de espírito. Precisamos nos despir do nosso orgulho, precisamos nos despir da nossa vaidade, precisamos nos despir do apego à materialidade, aos bens, a sentimentos de forma exacerbada. Precisamos nos despir vamos dizer assim, de escravismos, né? Muitas vezes não somos escravos ao ter, ao possuir, e precisamos nos despir desses sentimentos. Precisamos nos despir de tudo aquilo que nos torne densos. Precisamos nos despir do supérfluo. Precisamos nos despir dos excessos de alimentação, excessos de, vamos dizer assim, excessos de materialidade, excessos de sentimentos, por que não? Porque o amor em excesso doentio, ele sufoca. Então precisamos nos despir de sentimentos em excesso que se tornam deletérios. Precisamos nos despir de tudo aquilo que deixa a nossa alma pesada. Precisamos da simplicidade, né? E, consequentemente, essa simplicidade vai trazer junto a humildade de espírito. O verdadeiro abandono, porém, né, nos despir, esse deixar algo para trás, não consiste em uma fuga ou deserção externa, mas sim em uma libertação interna. Não é tirar as capas de fora, né? Não é a simplicidade não estar em não usar roupas de marca, em não usar adereços que sejam que tragam ostentação, enfim, não é o externo. O abandonar não é só a questão de você abandonar o seu dinheiro, abandonar a sua riqueza, doar os seus excessos. Não é o que é externo.
nós precisamos despir a nossa alma, precisamos abandonar o que internamente nos aprisiona, certas situações e sentimentos que nos escravizam, que nos colocam nas condições de presos à materialidade, né? Isso sim é que precisamos fazer essa libertação interna, fazer o despir da nossa alma. Esse movimento é necessário inicialmente o conhecimento, precisamos nos conhecer, precisamos fazer esse mergulho interno para percebermos todas as nossas camadas, né? O que está bem lá no fundinho, que precisa ser lapidado, que precisa ser mexido, que precisa ser descamados, como nós vamos descascando, tirando as camadas da cebola, tirando as folhas de um repolho, né? Nós vamos tirando as camadas mais externas, aquelas que estão sujas de terra, aquelas que já estão amassadinhas, aquelas que já estão cheias de ranhuras, e vamos chegando ao interno, aquela essência, aquilo que está mais ali escondidinho, que muitas vezes não percebemos. Precisamos libertar de tudo aquilo que ainda está ali, bem no fundinho, mas que ainda nos traz muito, ainda nos prende e dificulta o nosso processo de simplicidade de coração e humildade de espírito. E o que decide não é o possuir ou não possuir externamente. O principal é saber possuir ou não possuir. Então, quando falamos de simplicidade, quando Jesus falou de abandonar, né, os seus bens e de não olhar para trás, não é a questão do que vamos possuir, do ter, o que você possui ou o que você não possui. Não é a seleção do que é possuído ou não. E sim é saber possuir ou saber não possuir. Porque você pode estar em desequilíbrio, possuindo bens, vamos trazer assim, materiais, mas você também pode estar em desequilíbrio não possuindo. Não é o ter, como fala. A riqueza não é só simplesmente a riqueza e a pobreza, a opulência e a miséria, porque você pode estar na riqueza, na opulência e ser equilibrado, não ser possuído pelos bens que você tem, como você pode estar na condição de mendicância, estar na condição de miséria e ser revoltado, e ser escravizado pelo fato de não possuir, de estar em inquietude de alma pelo fato de não ter, e viver nessa perseguição pelo ter. Então, esse abandono, essa descamação, o que precisamos nos despir, que não é o externo e sim o interno, são justamente os sentimentos que nos tornam possuídos e não possuidores. Porque quando eu sei possuir, eu não sou escravo daquilo que eu tenho, ou também não sou escravo daquilo que eu não tenho. E aí eu consigo ter um equilíbrio, eu consigo ter uma paz com relação a tudo aquilo que tudo que perpassa a minha relação com o bem material, com a materialidade, né? Nós estamos na condição de encarnados e precisamos nos vestir, precisamos comer, precisamos de ter uma casa, né? Um local onde possamos habitar. Então temos necessidades materiais, sim, mas o que Jesus nos alerta é que não acumulemos tesouros, né, que a ferrugem corrói, porque eles são passageiros, assim como o nosso corpo material. Ele também é passageiro, ele é uma vestimenta que nós vamos nos despir. Ele é um instrumento utilizado para o nosso aprendizado e a nossa vivência enquanto encarnado aqui na Terra. Então, essa relação da posse, ela é muito interessante, que nós estejamos atentos a isso e que possamos sim nos despir
desses sentimentos que nos colocam mais aprisionados, não só a bens materiais, fisicamente falando, como casa, como móveis, como roupas, como a aparência física, mas também aos sentimentos. Precisamos nos despir de alguns sentimentos. Precisamos de nos despir do passado, de relações deletérias, de sentimentos construídos em relações passadas, de ódio, de mágoa, de ressentimento, que ainda nos aprisiona. Para isso, o convite de Jesus, que para adentrarmos, e a condição colocada por Jesus, que para adentrarmos no reino dos céus, precisamos da simplicidade de coração e da humildade de espírito. E aí, não tem como falar desse despir, dessa simplicidade, dessa humildade, sem lembrarmos do ego, onde essa relação desse ego, que ele precisa se escorar por sua insegurança, por sua fraqueza, ele se escora em bens materiais para se sentir fortalecido. Então, quantos irmãos conhecemos e muitas vezes podemos analisar em momentos nossos, talvez não nessa, mas em outras encarnações, em que ficamos firmes na questão da materialidade. Direcionamos a nossa vida, ficamos pautados em ter uma boa casa, uma boa escola, uma boa alimentação, bons alimentos, uma aparência sempre pautada no que está na moda, no que é evidente, no que é tido como belo. Então vamos nos apoiando em tudo isso para nos sentirmos mais, não só fortalecidos, mas legitimados diante da sociedade que vivemos. Por conta de que nós somos guiados pelo ego, porque a insegurança e a fraqueza dele faz com que precisamos dessas escoras para nos sentirmos mais fortalecidos. Aí vem o que muito se fala, a diferença do ter e do ser. O ego, ele vai se pautando nesse ter. E a gente percebe que muitas pessoas vão vivendo nesse ciclo de ter várias coisas para ir se legitimando e permanecendo, vivendo essas relações, cada dia pautadas em posses diferenciadas, mas que no fundo, essa insegurança e essa fraqueza. E quando já estamos na condição de uma ligação e de um conhecimento interno de si, da nossa relação com o nosso Criador, o eu divino, ele já está mais centrado em nós. E a sua fortaleza faz com que não necessitamos dessa escora em bens materiais, porque nos sentimos seguros, porque já percebemos que não precisamos do que é material para legitimar o ser. O ter é passageiro. Eu tenho um corpo físico que vai perecer. Eu tenho um nome, uma identidade hoje, enquanto encarnada, que também vai passar. Mas eu, Carla, espírito, eu sou imortal, e essa segurança do que eu sou, da consolidação da minha personalidade, do meu eu divino, isso é a força interna do espírito, isso é segurança, isso é fortaleza. E assim eu consigo, com essa conquista, ir me despindo. Eu preciso desse movimento, dessa transformação, desse despertar, para que eu perceba aquilo que eu preciso. Me despir, e aí eu vou fortalecendo o meu eu divino em detrimento do meu ego. Bem-aventurado esse pobre do ego e esse rico do eu. Dele é o reino dos céus, porque aí sim
a simplicidade do coração, a humildade de espírito. E o título, né, da nossa doutrinária de hoje, Pobre pelo Espírito versus Espírito Pobre. Então, pesar e ponderar essas duas colocações. Já entendemos que pobre pelo Espírito seriam os simples de coração, os humildes, os desapegados da materialidade. Espírito pobre, nós podemos entender, né, espírito pobre, aquele que, vamos dizer, desprovido de sentimentos mais enobrecidos. Vamos pensar aquele que ainda a pobreza no sentido da falta de. Então, podemos entender espírito pobre, aquele espírito pobre de benevolência, de tolerância, de indulgência. Podemos entender um espírito pobre de capacidade de perdoar. Então, se ponderarmos desta forma, precisamos cada vez mais ser pobres pelo Espírito e deixarmos de ser espíritos pobres. Pobres de luz, pobres de amor, pobres de paz. E assim vamos caminhar de uma forma mais leve, mais suave. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os que, pela força do Espírito, se emanciparam da escravidão da matéria. Deles é o reino dos céus, agora, aqui e para sempre, e por toda parte. Porque sendo que o reino dos céus está dentro do homem, esse homem leva consigo o reino da sua felicidade, aonde quer que vá. Huberto Roden. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os simples. É tão complicado, às vezes, né? Parece fácil, quando se fala do que é simples. Simplicidade, a fulano é simples. A simplicidade de coração, ela requer de nós um burilamento do nosso amor próprio, um burilamento do nosso orgulho, nossa vaidade, que não é fácil, não é tão simples assim, porque mobiliza de nós muito esforço. Lembra que eu falei do repolho e a gente vai retirando as camadas externas, mas aquela interna ali, que ela é mais protegida, que ela está ali mais, tanto que a gente tem mais dificuldade de tirar as folhas a partir do momento que ela está bem ali dentro, justamente por isso. São aqueles sentimentos nossos que ainda carregamos de várias encarnações e que eles estão muito arraigados. Esses são mais difíceis de nos despirmos, de burilarmos. E precisamos disso para adentrar no reino dos céus. Que esse reino está dentro de nós. Então, atingirmos essa humildade de espírito, essa simplicidade de coração, essa paz interior, né? Deixar que o eu divino, ele emane de uma forma mais, que ele saia, que ele passe a agir em nós de uma forma mais planificada. Precisamos desse movimento. Os que pela força do Espírito se emanciparam da escravidão da matéria. Somos ainda muitas vezes escravos da matéria. E digo da matéria, não só da matéria no sentido da posse de um carro, da posse de roupas, da posse de cosméticos, enfim. Eu falo da matéria, às vezes, física. Nós temos dificuldade de desencarnar.
As pessoas morrem, mas não desencarnam, porque ainda ficam presos ao corpo. A gente tem relatos e casos na diversa literatura espírita falando de experiências de espíritos que se percebem ainda ligados ao corpo, sentindo os vermes corroer enquanto estão ali no caixão em processo de decomposição. Somos apegados. Ouvimos e sabemos dos relatos, através da literatura, das psicofonias, psicografias, de espíritos que estão ainda escravos da matéria, de uma esposa, de um filho, né? Um amor que é tão possessivo que faz com que, ao desencarnar, né, ainda faz essas pessoas, esses irmãos, esses espíritos se mantêm aprisionados a esses sentimentos. Às vezes aprisionados a sentimentos de ódio, de rancor, e ficam encarcerados nesses sentimentos durante anos, durante séculos. Se enclausuram numa cela da dor, porque ainda estão escravizados pela matéria, pelas relações, né, do passado pretérito, de passado presente, ainda estão ali. E precisamos nos libertar, precisamos nos despir de tudo isso, para que esse reino dos céus, que realmente, ele realmente se instale dentro de nós, ele não seja algo externo, não seja um céu externo, não seja um mundo superior externo, porque tudo isso está dentro de nós, né? E nós, enquanto seres encarnados, levaremos conosco, enquanto encarnado, esse reino dos céus, e quando desencarnarmos na imortalidade, durante a nossa existência, levaremos o reino da nossa felicidade aonde quer que estejamos. Mas para isso, precisamos aprender a nos despir de tudo aquilo que nos afasta da divindade, tudo aquilo que se torna um empecilho nessa nossa caminhada evolutiva, tudo aquilo que faz com que eu estacione, eu não avance. Eu preciso entender porque a caminhada, né, a lei de igualdade, nos fala e nos traz a lembrança de que fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à situação e à condição de espíritos puros e cheios de conhecimento. Mas essa estrada é trilhada, apesar de, com a lei de sociedade, com a lei de reprodução, de uma forma coletiva, mas cada um individualmente constrói a sua estrada. Então precisamos identificar o que é necessário irmos deixando no caminho para avançarmos na nossa caminhada. Isso precisamos identificar. E vamos aproveitar esse momento, por que não, né? Estamos, alguns, a maioria, confinados, estamos passando com momentos, né? Estamos tendo tempo, vamos dizer assim, uma maior oportunidade nessa situação em que vivemos, de fazermos esse movimento. Esse é o convite para nos despirmos de tudo aquilo que nos impede de sermos pobres pelo espírito, simples de coração e humildes de espírito. Aqui eu apresento a bibliografia, né, que consultamos para a nossa conversa da manhã de hoje. E eu trago essa figura, né, novamente, pobre pelo espírito, espírito pobre, que analisemos, né, o que em nossa trajetória nos aproxima da pobreza pelo espírito ou nos aproxima de sermos espíritos pobres. O convite também a que possamos ser espíritos pobres de orgulho, pobres de
egoísmo, pobre de ganância, pobre de avareza, pobres de gula. Atentemos nesse confinamento que estamos muitas vezes comendo muito. Pobres de sentimentos mais inferiorizados, cobiça, inveja, maledicência. E eu trago um convite para vocês, para todos nós. Que tal simplificarmos? Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar e simplifica. Recebes dos mais amados ofensas que não se explica. Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro coração, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos e simplifica. Simplifica. Recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio. Simplifica. Casimiro Cunha. Foi muito bom ouvir Carlinha, muito bom rever a Cidade Baixa. Foi um momento de alegria. Agora vamos nos preparar para o nosso encerramento e o nosso atendimento fraterno. Já solicitando a todos que possam colocar um copo com água ou uma garrafa com água. Quem se encontra em tratamento, que possa nesse momento escolher qual a melhor posição que deseja, se é sentado ou, se preferir, pode se deitar. Que possamos ter a nossa consciência desperta dessa necessidade do nosso momento com o alto, com o nosso momento com o divino. Que possamos realmente, durante alguns minutos, nos desligarmos de tudo que nos causa agitação, que nos faz ficarmos dispersos. Que possamos mergulhar em nós mesmos e aproveitar, deixando a espiritualidade trabalhar em cada um de nós. Então, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e pedindo a presença amiga da espiritualidade maior a nos envolver nessa energia de amor e de paz. Que possamos nos entregar, pedindo que os irmãos espirituais possam trabalhar no nosso corpo sutil, para que o nosso corpo material possa estar bem, em saúde, em paz. Elevamos o nosso pensamento ao Pai Maior, pedindo que derrame sobre todos nós bênção de amor e de paz. Que o manto de Maria possa nos cobrir na energia positiva de otimismo, de equilíbrio, de saúde, de misericórdia em nossas vidas.
os bons espíritos possam nos envolver, nos iluminar, permitindo que possamos ter dia de paz, dia de equilíbrio, que possa nos envolver nessa vibração positiva de amor, de acolhimento. Que possamos também envolver os nossos familiares, os nossos amigos, a todos que estão em nossa volta. Que possamos envolver os nossos governantes nessa energia de paz, de serenidade. Eles que têm passado também por momentos de provação, tendo que tomar decisões contrárias até à sua vontade, mas por um interesse coletivo tem que tomar, mas que possa ser feito com equilíbrio e paz, que os irmãos espirituais que vibram em energia positiva possam envolver, conduzindo a cada momento, em cada processo. Precisamos orar por esses irmãos que estão à frente, mas que possamos também ter a consciência da nossa responsabilidade. Que possamos orar pelos irmãos que se encontram nesse momento acamados, pelos irmãos que se encontram em desequilíbrio, que possamos envolver nessa energia de amor, de equilíbrio e paz. Mas que para isso nós possamos conquistar esse equilíbrio dentro da gente, essa paz que venha de dentro da gente. Mas não seja uma paz dita só da boca para fora, mas mergulhado no nosso íntimo, no nosso eu mais profundo. Que possamos ter a força da força para vencer a nós mesmos nesses momentos mais difíceis e desafiantes. Que possamos ter a serenidade e sempre que precisar contarmos com o auxílio da espiritualidade maior. Que possamos silenciar para ouvir o que os irmãos têm a nos dizer, a nos intuir, a nos envolver. Agradecemos, Senhor, por cada dia. Agradecemos, Senhor, por essa semana que se inicia. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Rogamos a Ti que nos fortaleça, nos ilumine, nos abençoe, agora e sempre. E encerramos o nosso encontro dessa manhã dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dia de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Que possamos ter uma semana repleta de muita paz e de muita luz. Uma boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.